A síndrome do pânico, ela faz parte dos transtornos de ansiedade. Existem diferentes transtornos de ansiedade. Existe um transtorno de ansiedade aguda, onde a pessoa passa mal de ansiedade de repente. Esse é chamado síndrome do pânico ou transtorno do pânico. A pessoa está bem, está em um determinado lugar, um cinema, dormindo, em casa, no ônibus, no metrô, de repente tem um ataque de pânico, passa mal, começa a ter palpitação, falta de ar, tremor, onda de frio, de calor, vários sintomas físicos e principalmente 2 sintomas psíquicos, cognitivos, a sensação de morte iminente, a pessoa acha que vai morrer, ou a sensação de perder o controle, acha que vai perder o controle de si, de ficar louco, alguma coisa nesse sentido. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que a ansiedade não é algo recente. Às vezes nós temos a ideia de que a ansiedade é da nossa sociedade moderna, e não é. A primeira pessoa que descreveu a ansiedade foi o Hipócrates, que é o pai da medicina, 2.400 anos atrás. Então, o que o Hipócrates descreveu? Ele descreveu uma sensação que a pessoa tinha de morte iminente, de sentir-se mal, saía correndo dos seus lugares, e que ele deu o nome de pânico. Foi a primeira vez que alguém descreveu um quadro assim, de origem mental, em que não tinha nada de orgânico acontecendo. Então o nome pânico, ele também não é recente, ele remonta a isto, ao deus Pan. O Hipócrates dizia assim: a pessoa encontrou o deus Pan e entrou em pânico. E Pan era um ser horrível, meio homem, meio animal. Ele tinha sido condenado a visitar as florestas, a habitar suas florestas, e ele era o prenunciador da morte. Então ele dizia assim: a pessoa passou tão mal, ela viu Deus Pan. Deus Pan disse a ela que estaria morrendo. E essa era a sensação da morte iminente. Daí veio o pânico, e aí os quadros da ansiedade que foram descritos a partir daí. Então, não é novo, não é recente, não é uma coisa da modernidade. No consultório hoje, o que mais a gente tem é a síndrome do pânico e a depressão, conforme eu falei. Se a gente for fazer uma pesquisa, né, digamos assim, com as pessoas que tiveram síndrome do pânico, que elas não foram assim tratadas, digamos assim, né? Mas vamos colocar essa pesquisa, que não foram tratadas, você vai perceber que elas são definhadas, abatidas, sem nenhum sucesso, elas são engessadas, são pessoas pessoas que têm toda hora síndrome do pânico. Não adianta dizer vai passar. Porque a síndrome do pânico demora 10 minutos, 9 minutos, no máximo 15, a pessoa entrou em desespero, né? Porque isso, imagina esse estômago todo. Muitas vezes chega na emergência e tudo já passou. Como coach, a gente entende que a pessoa tem que viver para atingir alta performance 60% no presente, 10% no passado e 30% no futuro. A pessoa que tem a síndrome do pânico, esse indivíduo, ele está vivendo muito mais no passado do que no presente. Então ela não consegue imprimir no presente ações que levem a ele a atingir alta performance no futuro. Ele está revivendo aquela situação. E isso gera um pico de ansiedade. Isso vai gerando ansiedade na pessoa, a pessoa vai tendo esses picos de ansiedade e não consegue se controlar. E nisso ela se enclausura, ela se protege e ela não consegue agir, ela fica paralisada. No período que eu me tornei cantora, depois de uma segunda viagem que eu fiz para a Europa, eu fiquei longe dos meus filhos.
meus filhos ficaram em Cuiabá com o pai, e a ausência dos meus filhos, mais os problemas de sobrevivência, porque quem é artista sabe do que eu estou falando. Então, eu comecei a sentir sintomas de depressão, síndrome do pânico e, por fim, transtorno de ansiedade. Só que eu sempre me senti uma fortaleza, sempre tive saúde, nunca me droguei. Então, assim, o que será que está acontecendo comigo? É uma sensação muito ruim o ataque de pânico. Em geral, dura de 5 a 20 minutos. Ele piora nos primeiros 10 minutos, depois vai se atenuando até desaparecer. Mas é algo tão desagradável que a pessoa logo procura uma ajuda médica. Em geral, uma emergência, achando que está tendo um infarto, que está tendo um AVC, um derrame cerebral. A pessoa vai procurar uma ajuda médica e, quando chega no hospital, ou poucos minutos depois, já não tem mais nada. Mas aquela impressão ruim, o medo de passar mal de novo, de ter novo ataque de pânico, permanece. Até porque o diagnóstico muitas vezes não é feito tão rapidamente como eu estou falando. A pessoa passa mal, vai num médico, em outro, em emergências, até descobrir que o que ela está tendo são ataques de pânico. Ele fala mesmo como se o céu fosse desabar. E eles não são psicóticos. Eles não estão falando que o céu vai desabar. A sensação é que o céu vai desabar. E a gente pergunta a esses pacientes, mas me fale um pouco do que está acontecendo com você, assim, em termos de angústia, se você pode falar um pouco, assim, um pouquinho mais do que acontece, não só dos sintomas físicos, mas como é dentro da sua casa, o que está acontecendo nos seus pensamentos. Ele não sabe dizer. Sabe por quê? Olha que coisa fantástica. Porque a angústia dos pensamentos anterior, a angústia dos pensamentos, o sofrimento do pensamento, o sofrimento do que eles passaram com o filho no hospital, do que eles passaram com uma separação, com a traição, assim, de deixar aquela família totalmente abandonada, uma notícia de câncer, um processo de tratamento de câncer. Eles têm tudo isso aqui para contar. O que eles não sabem é por que não me deu no período que eu estava vivenciando. Por que isso não me atacou no período em que eu mais estava desesperado? Eram ondas de ataques, assim. Vinha como se fosse uma onda, devagarinho, de repente era aquela onda enorme em cima de você. Uma espécie de invasão, como se alguém estivesse te invadindo para te deixar bem dolorida na alma, sabe? É uma coisa assim, de alma, que somatiza, você somatiza aquilo instantaneamente. Aí, para você sair daquilo, então, e não tinha hora. Eu podia estar andando na rua, eu podia estar na igreja, eu podia estar comendo, vinha aquele negócio assim e me paralisava mesmo. Porque você fica paralisada, você fica prestando atenção para que hora que aquilo vai sair de dentro de você. O quadro de pânico, ele realmente, para quem tem, ele é terrorífico. E ele não é tão raro, ele atinge 2 a 3% da população. Não é uma coisa assim tão pequena. Então, 2 a 3% da população vão ter ataque de pânico em alguma época da sua vida. Homens acabam sofrendo mais com as questões de trabalho e de situação financeira. Mulheres acabam sofrendo um pouco mais com os relacionamentos familiares e afetivos. Mas, de uma forma geral, o pânico está associado com épocas em que essa pessoa se sente insegura por alguma razão. A palavra medo, ela aproxima o ser humano. Isso sem os dois, no caso, as duas pessoas conversando, falarem, tá? Assim, você falou sobre o medo, então o meu consciente já mostrou que eu vou te atender porque eu também tenho medo. Não necessariamente precisa ocorrer isso. É automático. A gente sempre, ou quase sempre, dependendo da personalidade, entre o bem e o mal, a gente está sempre acolhendo os medrosos. O medo, quando ele adoece, ele traz
transtornos. Engraçado, parece duas faces da mesma moeda. E são palavras minhas. Pelas experiências que eu tenho, eu consigo fazer um arranjo de palavras para que os ouvintes tenham condições de compreender, tá, como realmente ele pode classificar quando ele está com medo e quando ele está doente. Quando o medo adoece, quando ele fica doente, é esse o momento de você negociar tudo com ele. Porque o medo doente é um medo descontrolado. Então, quando você não tem motivo algum, você está numa festa, programando essa festa, seu neto vai nascer, está tudo certinho, você vai a uma festa em que você vai botar o melhor vestido, você se maquiou e está da melhor maneira possível dentro do teu olhar, você ganhou um emprego legal, está num emprego legal, tem uma estabilidade de vida. O que a gente chama de desamparo está ali dentro de um certo equilíbrio, está disfarçado, porque o ser humano ele é atravessado mesmo pelo desamparo. Mas quanto mais apoio, mais esse desamparo fica de lado para que ele possa ter o equilíbrio. Nada está acontecendo na vida daquela pessoa. Inclusive, essa pessoa está em plena dinâmica. E de uma hora para outra, ela é surpreendida, tá, por um ataque chamado ataque do pânico. Você está normal, daqui a pouco vem aquela coisa e você fica paralisada assim. Como é que eu vou fazer para tirar isso de dentro de mim? Porque aperta o peito, aperta a garganta, dá aquela sensação de que tem alguma coisa dentro de você assim que está te imobilizando. Você não consegue. E aí, se você é uma angústia muito forte e dói até no coração. Dói até no coração aquilo. E bate, e dispara. Aí você fica assim, e você começa a suar. Porque você começa a suar, de repente. Porque eu tinha 3 transtornos aí, eu acho, né? Então você fica parada, você começa a transpirar nas mãos, debaixo do braço. Você começa a ficar com a respiração ofegante, porque você quer sair daquilo, é como se fosse alguém te aprisionando ali dentro de você. Ela fica apavorada porque ela não está vendo absolutamente nada, não aconteceu nada e ela é surpreendida pelo aquele mal-estar. Um mal-estar detonador, um mal-estar monstruoso. É como se eu, de uma hora para outra, sem ser real, tá, me encontrasse com um coringa. E esse coringa, ele apareceu para mim, só para mim. As pessoas que estavam comigo não viram. Eu estou mostrando o coringa, que eu estou apavorada, eu não sei por onde ele vai passar. Eu não posso mostrar o coringa para ninguém, porque quando eu mostro, é aquele coringa, todo mundo me ajuda. Mas quando eu não posso mostrar que eu estou vendo, não estou falando de alucinações, nem estou falando de delírios, tá? Estou falando de uma imaginação bem consciente, vamos falar assim, né? Eu estou apavorada, eu estou num estado de morte. Uma pessoa, imagine assim, uma pessoa que está sendo levada, tá, para uma execução. No corredor da morte, ele vai para uma execução, ele sabe que ele vai. O que essa pessoa vai sentir? Ela vai sentir, quer dizer, assim como quem está tendo o ataque de pânico, eu estou fazendo um paralelo, tá? Ela vai ter sudorese, que é o suor intenso. Quando vocês se perceberem nessa situação, vocês vão ver que isso aí se chama síndrome do pânico, que é uma doença que está mostrando, está declarando que você está doente do medo. Você está doente do medo. Então você tem sudorese, que é o suor intenso, boca seca, dor de cabeça, enjoo, pensamentos de morte, pensamentos de um mal súbito que pode vir pior e vai levar você a ter um ataque do coração. Olha só, isso é pensado. Vou ter um ataque do coração, me leva para o hospital. Eu contraí uma giardise no Rio Grande do Norte. Como afetou o meu sistema nervoso central, eu comecei a sentir fraqueza, né? Porque eu estava, por mais que eu comesse, as vitaminas eram absorvidas. Eu também comecei a sentir
diarreia, que eu não sentia vômito nem nada, então não podia ser confundido com desidratação, nada disso. Mas eu comecei a sentir no meu estômago uma espécie de gastrite, que eu não sabia que era gastrite ainda, porque quando eu comia, meu abdômen dilatava, meu estômago parecia que tinha um balão dentro e eu começava a sentir tontura. Então eu falei, gente, será que eu estou com algum problema no cérebro? Então, o hipocondrismo começou aí. Fui no neurologista fazer exame de cabeça. Eletroencefalograma, nada. Bom, daí eu comecei a sentir também taquicardia. Taquicardia é quando seu coração dispara. Brrr. Falei, gente, será que eu estou com alguma lesão no coração? Olha como é que foi o processo. Será que eu estou com alguma lesão no coração? Procurei um cardiologista. Não, o cardiograma, perfeito. Falei, gente, o que será que eu tenho? Estas doenças causaram o problema psicoemocional. E eu somatizei e fui somatizando cada vez mais. Eu não queria sair de dentro do hospital. Eu tinha medo de não ter assistência fora do hospital e eu morava sozinha. E aí eu ficava com medo de ir para casa e ter algum treco lá e morrer. Porque eu não queria morrer, entendeu? Eu não queria morrer. Então me apareceu primeiramente a depressão, junto depois com a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade, e aí fui acumulando isso. No caso do pânico, o medo está dentro da pessoa, é o medo de passar mal de repente, o medo de ter um infarto, de ter uma doença grave, o medo de não ter socorro. Então, a fobia do pânico é uma fobia inteiramente diferente das demais fobias. Agora, um ataque de pânico, ele não é específico do transtorno de pânico. Como eu falei, uma pessoa com fobia social pode ter um ataque de pânico se de repente for exposta a uma situação social. Ou alguém com uma fobia de sangue pode ter um ataque de pânico ao ser exposto a um sangue. Mas aquele ataque de pânico desaparece e acaba se a exposição terminar. No pânico, não. Os ataques de pânico são espontâneos e recorrentes. Eles vêm do nada e a pessoa irá passar mal de novo e de novo e de novo. E isso faz com que ela venha desenvolver toda uma fobia em relação a quando eu vou passar mal de novo. Porque é um ciclo de ataques que vem. Porque uma hora você está tranquila, aí de repente vem aquele ataque assim na sua cabeça, pesa muito e aquele peso vem para o peito, fecha tudo, você sente aquela angústia, você quer se libertar e não consegue, porque aquele sentimento, aquela sensação de aperto, de premonição, uma coisa assim estranha. Os ataques de pânico são recorrentes, então a pessoa vai voltar a passar mal de novo, ter outro ataque de pânico, e a pessoa começa a ficar preocupada quando vai passar mal de novo. Começa a desenvolver uma ansiedade antecipatória em relação a ter um novo ataque de pânico. E começa a associar o ataque de pânico que ela teve a situações do cotidiano. Eu passei mal no metrô, então não vou mais andar de metrô porque eu posso passar mal de novo. Ou a lugares de difícil saída. Não vou pegar um trânsito, porque se eu passar mal dentro de um carro no trânsito, eu não vou conseguir sair. Começa a evitar situações onde a saída seja mais difícil, onde o socorro não chegue rapidamente. E, claro, as pessoas começam a desenvolver diferentes quadros. Às vezes alguém, o pai, a mãe, percebe dificuldades pequenas relacionadas com a ansiedade. A gente deveria conversar, em primeiro momento, com a criança, ou com o adolescente, ou com o adulto, conversar com ele de uma forma limpa, tranquila, sem preconceito. Isso é básico em saúde mental, a gente não ter preconceito em relação ao problema que a pessoa estiver passando e escutá-la.
escutar, ver o que está acontecendo, como é que poderia ajudar. Como que funciona o processo de coaching? Coaching não é terapia, coaching não é divã. Simplesmente o cliente ele senta aqui na minha frente e a gente vai batendo um papo. Nesse papo eu vou identificando com as coisas que o cliente vem me passando, quais são os desafios dele. Depois de um tratamento com psicólogo ou psiquiatra ou durante um tratamento com esses profissionais da área de saúde, o coach ele vai fazer um trabalho complementar. Ele vai fazer um trabalho complementar de que forma? Nós identificamos como que está a vida dele em cada um dos 11 pilares, porque nós entendemos que esses pilares são integrados. Quando um melhora, todos os outros melhoram. Quando um piora, todos os outros pioram também. Qual é o candidato à síndrome do pânico? Tá? O candidato à síndrome do pânico geralmente são aquelas pessoas que a ceia de Natal quem vai fazer sou eu. Eu que vou ficar no hospital cuidando de fulano. São os cuidadores, são aqueles bonzinhos mesmo, não são os bons. Aquelas pessoas com dificuldade de dizer não. Aquelas pessoas que estão sempre inseridas como ajudadores. Estão sempre presente em uma situação de risco do outro. São características do ser humano que tem, assim, que é forte candidato a ter a síndrome do pânico. Primeiro, essas características, tá? Dificilmente eu vi em consultório, pessoas com facilidade de dizer não terem síndrome do pânico. A psiquiatria não sabe o que causa nenhum transtorno mental, inclusive o transtorno de pânico. Mas nós temos algumas pistas. A pista principal é o fator genético hereditário. O transtorno de pânico, muito provavelmente, é um transtorno hereditário. Ele tem uma influência genética muito grande. E todo psiquiatra acaba recebendo sempre parentes de primeiro grau de pacientes com pânico que têm pânico também. Então, a influência genética é muito grande. Outros fatores parecem influir, como situações de muito estresse, de ansiedade, parece desencadear em pessoas com uma genética predisposta para isso o transtorno de pânico. Mas, sem dúvida, eu posso afirmar que o transtorno de pânico é um transtorno hereditário. A influência genética é muito grande. Talvez os fatores estressores que a gente tem vivido, e cada vez a gente dá conta do estressor, de pequena intensidade e longa duração. Isto é muito ruim para a ansiedade. Isso é ruim para o cérebro como um todo, ele diminui o tamanho do neurônio, o neurônio faz menos conexões com os outros neurônios a partir desse estressor crônico. Então a pessoa, quando tem, por exemplo, uma situação financeira que não vai bem há um certo tempo, as situações de emprego, as situações de relacionamento, as situações de casa, do dia a dia, quando elas perduram por alguns meses, elas vão tornando essa pessoa muito mais vulnerável a uma série de situações. Mas então, não entenda que isso é novo, isso é bem antigo, sempre existiu, e a gente até pensa que nos últimos anos houve um aumento da ansiedade, isso sim, sem dúvida nenhuma, pelos fatores estressores hoje que são maiores. Mas não é algo novo. E eu acredito que no DNA essa bombinha relógio vem, e todos nós temos, e o estopim geralmente está do lado de fora, na minha opinião. Eu não sou médica, não sou nada, mas o estopim vem do lado de fora também, dependendo das circunstâncias que você está vivendo e do sofrimento que você pode aguentar. Então, uma perda, a morte de algum ente querido, às vezes detona essa bombinha. E você tem que ficar alerta para não ficar pior. O tratamento do transtorno de pânico envolve 3 vertentes fundamentais. A psicoterapia, principalmente a psicoterapia cognitivo-comportamental, que são técnicas para ajudar a enfrentar as fobias, a controlar a respiração, a ter pensamentos diferentes do pensamento eu vou passar mal. A farmacoterapia, são medicamentos úteis para o transtorno de pânico que bloqueiam o transtorno de pânico, fazem com que a pessoa não passe mais mal. E a atividade física regular. A atividade física regular está comprovado que ela ajuda muito os pacientes com transtorno de pânico. Então,
mesmo um paciente com transtorno de pânico leve ou grave, ele deve seguir o tratamento ideal, que envolve terapia, medicamentos e atividade física regular. A minha mãe me deu que ela sabia que eu gostava de escrever, a minha mãe me deu uma maquininha daquelas clim, 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 para escrever. Gente, eu comecei a buscar os caminhos da minha recuperação escrevendo. Escrevia para todo mundo, pedia emprego para todo mundo. Eu escrevia, olha, eu escrevi para políticos, eu escrevi para empresários, eu escrevi para tanta gente, contando a minha história. Olha, imagina se alguém vai dar emprego para uma pessoa que se declara sofredora de síndromes desta natureza. Mas eu queria explicar, eu queria, de alguma forma, que alguém tivesse piedade de mim, porque eu estava buscando a solução. E a solução do meu problema veio, de repente. Eu fiquei boa de uma hora para outra. Eu vou chegar lá. Então, minha mãe me deu essa maquininha, eu comecei a escrever compulsivamente. E escrevia cartas para os meus filhos, que estavam longe de mim. E, por fim, eu achei uma revista, Time, e vi uma página que tinham 3 diretores de bancos suíços. Era uma propaganda de bancos suíços. E 3 diretores apareciam na foto, o nome deles na legenda, o endereço, tudo. Uma revista Time. Bom, vou escrever, vou pedir ajuda. Então eu escrevi. Um mês depois, eu chego na agência dos Correios. Pego a correspondência da minha mãe e, de repente, me deparo com um envelope desse tamanho. Este tinha listinhas azul, vermelho e branco. Falei, peraí, esse envelope não é daqui do Brasil. Minha gente, não me considerem uma pessoa venal, por favor. Mas o que aconteceu naquele momento ali foi a minha cura, sim. Quando eu abri o envelope, que eu olhei dentro, eu não acreditava. $5.000 em notas de $500. E um bilhete escrito: Marta Serrati, boa sorte. O objetivo é mostrar que a gente precisa chamar a atenção para essas pessoas sofredoras de que tem jeito. Essas pessoas que sofrem, elas podem ter uma melhor qualidade de vida. Que ninguém precisa virar um extraterrestre, tá? Um zumbi dentro de casa porque está morrendo de medo de ir para as ruas. Ela pode ir para as ruas e ela pode ter a certeza de que ela vai ser instruída para, se tiver qualquer coisa, aquilo ali está dentro do comum dela e que ela sabe muito bem como ela vai agir. Bom, cheguei em casa correndo. Minha mãe me olhou. Ué, você perdeu o medo de andar, de correr, de andar depressa e de correr? Eu falei, consegui. Minha mãe, quando viu aquele dinheirão todo na minha mão, falou, como você conseguiu? Eu falei, recebi pelo correio agora. Então, assim, naquele momento eu descobri que eu podia correr. Que eu podia correr muito. Que eu podia andar depressa. Que eu podia enfrentar qualquer coisa neste mundo. Eu perdi o medo de tudo. Quando ela compreende que ela não vai morrer, e é dito a si mesmo, você não vai morrer. Estamos falando isso em nome da psicanálise, da psicologia, da medicina, estamos falando isso para você. O médico já disse, olha, você não morre disso. Se você for cardiopata, você vai morrer porque é cardiopata, não porque fez síndrome do pânico. Se você, agora, o que você precisa entender é que você não vai morrer disso. Eles não superam a crise do pânico, eles superam suportar terem esse tipo de coisa, de afecção, que já é uma superação. A minha sugestão para quem está passando por isso nesse momento é prestar atenção e não permitir que estes males tomem conta do seu ser. Não é só a síndrome do pânico, não é só o transtorno de ansiedade ou a depressão. Isso tudo são causas.
destes outros sentimentos que tomam conta do ser humano e que não podem crescer dentro de nós, entre nós e em torno a nós.